Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Estamos na aula de concentração de soluções, parte 2. A primeira aula nós falamos um pouquinho do que seria concentração, do que seria soluto, solvente, solução. E na aula de hoje nós iremos aprender algumas unidades de medida, tais como os principais cálculos que envolvem concentração das soluções. É importante que você tenha um conhecimento prévio sobre quais são as unidades de medidas do sistema internacional, que é o grama, quilograma, tá? Que são as mais fundamentais, litro e mililitro, que também é uma outra unidade de medida muito conhecida também. Na aula de hoje, nós iremos aplicar essas unidades de medidas, associando-as à concentração das soluções. A primeira coisa que nós temos que ter conhecimento acerca das concentrações das soluções não é somente saber quais são solutos, quais são solventes, mas principalmente conhecer que as concentrações das soluções são medidas através da quantidade de soluto pela quantidade de solução. A concentração é expressa em quantidade de soluto sobre quantidade de solução, mas também pode ser expressa em quantidade de soluto pela quantidade de solvente, tá? É muito comum observar esse tipo de expressão de concentração das soluções. Então, como medir qual a concentração de uma solução numericamente? Primeira coisa, tá, que a gente vai entender, né, é que as quantidades de concentração podem ser expressas em massa, nas unidades do sistema internacional, que é o grama, quilogramas, miligramas, toneladas, né? Lembrando que as relações mais comuns é de que 1 quilo corresponde a 1000 gramas, tá? 1 grama corresponde a 1000 miligramas e 1 tonelada corresponde a 1 milhão de gramas. É importante levar essas considerações, tá? Além disso, em termos de volume, a gente pode expressar nas unidades de litro, mililitro, centímetros cúbicos, metros cúbicos e outros. Lembrando que 1 litro corresponde a 1000 ml e que, por sua vez, correspondem a 1000 centímetros cúbicos também, tá? Essas são as unidades que mais iremos estar utilizando ao longo das investigações acerca da quantidade de matéria, tá? Aqui, quando a gente vai falar de quantidade de matéria, gente, nós iremos falar especificamente da massa das substâncias. Estamos falando de unidades de matéria, quanto que existe de moléculas em um determinado recipiente. Geralmente a gente vai expressar em números de mols, tá? Então, números de mols ou número de quantidade de matéria nada mais é do que a massa da substância dividida pela massa molar da substância. Onde eu obtenho a massa da substância? Pesando especificamente essa substância. Onde eu obtenho a massa molar da substância? Está presente na tabela periódica. Se tratar de um átomo, como por exemplo o hidrogênio, é possível observar que na tabela existe que para um átomo de hidrogênio a massa molar é, obviamente, 1 grama por mol, tá? A massa molar é dada em grama por mol. E a massa da substância geralmente é dada em grama. Então, consideremos logo a unidade de medida dos números de mols, o mol, tá? Então, dependendo dessas unidades, né, as concentrações elas vão ter terminações associadas a essas unidades de medidas diferentes. Por exemplo, quando nós estudamos a concentração comum, nós nos referimos à concentração que comumente é utilizada. Grama por litro, grama por ml, quilo por litro, né? Miligramas por litro e por aí vai. Então, concentração comum nada mais é do que a massa do soluto dividida pelo volume da solução, tá? Esse volume ele pode estar em litro, ml, nas outras unidades que a gente estudou também, assim como a massa. Além disso, gente, quando a gente fala na quantidade, né, em termos de concentração comum, vale a pena você considerar que não existe só a relação massa-volume, existe a relação massa-massa ou volume-volume também é possível encontrar. Quando a gente fala em concentração em quantidade de matéria expressa em molaridade, nós iremos converter a massa em gramas, por exemplo, da concentração comum, em mol, né? E como a gente vai fazer isso?
utilizando a massa presente na tabela periódica para cada um dos átomos. Se for uma molécula mais bem estruturada, você vai ter que somar todos os átomos que compõem essa molécula, somar sua massa molecular. Então aqui nós vamos ter que a molaridade vai ser igual à quantidade de mols de soluto que está presente na solução, dividido pelo volume dessa solução. Geralmente a molaridade é expressa em litros, então é mol por litro, tá? A unidade de medida fica como mol por litro. A molaridade aqui também, se a gente for considerar, né, para a transformação já em mol por litro, é massa do soluto, ou seja, quantidade de soluto que você tem nessa solução, dividida pela massa molar desse soluto, é a massa que está presente na tabela periódica, vezes o volume dessa solução, que geralmente vai ser dado nas questões. E como finalmente nós vamos fazer isso? Olha esse exemplo que interessante. Em um balão de fundo redondo foram colocados 10 gramas de NaOH. Na verdade, se você for olhar na tabela periódica, o sódio, a massa do sódio mais a massa do oxigênio mais a massa do hidrogênio, juntos, quando somados, resultam em 40 gramas por mol, que é a unidade de medida de massa da tabela periódica. E é importante você sempre levar em consideração qual é a molécula que você vai calcular essa massa baseado na tabela, tá bom? Para que você possa ter a possibilidade de transformar grama em mol, né? É preciso que você tenha o conhecimento da unidade de medida da tabela periódica. E nessa questão diz que o volume completado com água foi de 500 ml para preparar essa solução. Ele pede para calcular a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria, que é mol por litro. Primeira coisa que a gente vai fazer para calcular a concentração comum. Como são 10 gramas de NaOH e o volume é de 500 ml, vale a pena nós considerarmos, por exemplo, já que a gente vai estar relacionando aí a concentração comum, a gente vai estar também relacionando a mol por litro. É importante converter, nesse caso aí, né, já considerando o litro em si, a unidade de medida. Então, o que nós faremos? Se 10 gramas de NaOH nós temos 500 ml, obviamente, né? Em 1000 ml nós vamos ter quantos gramas de NaOH? Então, se nós fizermos uma regra de 3, vamos chegar à quantidade em concentração de 20 gramas de NaOH. Então, existirão 20 gramas por litro associada a essa quantidade, tá bom? Além disso, quando formos converter para a quantidade de matéria, é preciso levar em consideração a quantidade em gramas por mol da tabela periódica. A cada 1 mol de NaOH correspondem 40 gramas de NaOH. Então, 40 gramas por mol é a unidade de medida da tabela periódica. Quando a gente for fazer a conversão, basta que a gente converta a parte em gramas, porque já que está por litro, simplesmente a gente pode dividir por 1 litro, tá? Então, se 1 mol de NaOH corresponde a 20 gramas, a 40 gramas, 20 gramas corresponderão a quantos mol de NaOH? Fazendo esse cálculo, né, simplesmente multiplicando cruzado, você vai chegar à quantidade de 0,5 mols, né? É claro que é só você dividir por 1 litro, que corresponderá então a 0,5 mols por litro. E assim a gente consegue compreender que nessa solução a gente vai ter nada mais nada menos, né, do que 20 gramas de soluto e 0,5 mols de soluto. Ambos estão correlacionados, né? Obviamente, 20 gramas é uma unidade de concentração comum e 0,5 está associada à quantidade de matéria, quantidade de moléculas. Inclusive, é possível converter esse mol em moléculas através do número de Avogadro. Através dele, você sabe a quantidade de átomos que existirão nessa solução e que compõem essas moléculas que fazem parte dessa solução, tá bom? Então, pessoal, em 1 litro de solução, caso você determine o número de mol do soluto, você já sabe que é concentração em quantidade de matéria que você vai usar, mol por litro, tá? A massa do soluto em gramas, caso você vá determinar, aí nesse caso você já vai saber a concentração, que pode também ser expressa em concentração por litro, né? Que é em gramas por litro. Então, quando a gente se relaciona diretamente quantidade de matéria,
ele está se referindo à molaridade, mol por litro. Quando se refere à concentração comum, ele está relacionando gramas por litro, tá bom? Então, nesse caso, o que nós podemos considerar, né? Outra situação que você pode estar expressando, que é a porcentagem em massa. Quando a gente quer saber porcentagem em massa, a gente precisa de igualar as unidades de medida, ou seja, em cima vai ser massa, embaixo também vai. Então, o que nós vamos ter? Massa de soluto por massa de solução vezes 100, porque é porcentagem em massa. Se por acaso você tiver a solução em litros, você vai ter que converter para massa. E para isso você precisa da densidade, tá bom? Então, o que geralmente é muito comum é que a massa do soluto já exista na solução, já esteja presente, vai estar presente em gramas, tá? E seria interessante você estar convertendo a massa dessa solução, porque geralmente vem em litro, tá? Então, adicionamos 20 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Aí ele não deu o volume de água, ele deu a massa da água. Como a densidade da água é 1 grama por litro, então esses 100 gramas correspondem especificamente, né, obviamente o litro aí. Então o que é que nós vamos ter, né? 120 gramas, né? Se a gente for somar nessa solução 100 gramas de água mais 20 de NaCl, correspondem a 100% da totalidade da solução. E 20 gramas correspondem a quanto? Esses 20 gramas estão associados ao NaCl. Para que a gente tenha essa comparação, a gente observa que, né? Se você multiplicar cruzado, você vai encontrar 16,7. Mas é importante que você saiba especificamente que você pode chegar aqui, pessoal, na massa do soluto e substituir 20 aqui, você coloca 20, e a massa da solução você coloca 100. Vai ficar 20 dividido por 100 vezes 100, né? Obviamente aí você vai ter que estar realizando essa consideração. Vai girar em torno de 16,7, como vocês estão notando aí, como vocês estão observando aí, tá? A molalidade, gente, é uma outra forma de expressar a concentração também. Além da concentração comum e molaridade, que é mol por litro, existe a molalidade, que nada mais é do que a expressão do molar. Significa mol por uma unidade de massa, que é o quilo, tá? Então, geralmente, o que é que nós vamos ter? O número de mols do soluto dividido pela massa do solvente. Então, você vai ter um molar, que é mol por quilo, tá? Simplesmente. Então, você também pode expressar a massa do soluto pela massa da solução, né? Associado especificamente aí. No entanto, no molar, você leva em consideração a massa do solvente. Então, o solvente deve ser considerado em quilo, tá? E como eu converto, se eu tenho, por exemplo, ali a massa molar, né? Vamos dizer que eu tenho em mol, né? Então, o que eu posso estar resultando no mol? Eu posso estar fazendo a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, que você obtém na tabela periódica, dependendo de qual seja o soluto, vezes a massa do solvente, que você tem interesse, que está em quilo, tá bom? Geralmente, gente, quando essa massa do solvente se encontra em quilo, já que geralmente o solvente é observado nas questões em litro, é importante que essas questões, elas na verdade, definam a densidade para que você converta litro em quilo, né? Fique mais fácil também para você fazer essa conversão. Então, pessoal, é importante que você considere, tá? Qual a massa do solvente, qual a massa da solução e veja qual é a unidade de medida que está sendo cobrada nas questões, tá? Mais à frente nós iremos falar um pouquinho de fração molar do soluto, não é na aula de hoje, nós vamos estar aqui trazendo, na verdade, um exemplo para vocês terem noção mais ou menos de como que as questões elas são cobradas, tá? É importante que vocês observem, por exemplo, no caso das diluições, que é o último tópico da aula de hoje, diluição das soluções. Quando a gente vai fazer diluição das soluções, é importante que você entenda o que é uma diluição. Diluição é quando você tem um copo com suco e você de repente coloca mais água, então você dilui, você não sente tanto o sabor do suco. A gente faz isso com o café, por exemplo. O café está muito forte, a gente fala, põe um pouquinho mais de água, porque aí diminui a concentração do café. Isso é o que acontece nas soluções, né? Observem que a solução 1, ela está mais azul do que a solução 2, ela está mais um azul mais claro. Significa que eu adicionei solvente, que pode ser a água nesse caso.
Então, o que nós temos? Uma concentração inicial e um volume inicial aqui, né? Uma massa inicial de soluto. Já no caso da solução 2, que eu já coloquei um pouco mais de água, eu vou ter uma concentração diferente da inicial e um volume diferente também. Então, para a realização dos cálculos de diluição, simplesmente basta você fazer a seguinte relação, né? A concentração inicial vezes o volume inicial da solução sem diluir é igual à concentração final vezes o volume da solução final após a diluição. O que acontece aqui? A massa do soluto ela não vai mudar, o que vai mudar é a massa do solvente, é o que você colocou a mais, que é a água. Então, a massa do soluto não mudou. O que mudou foi o volume, você acrescentou mais volume de solvente e por isso a concentração variou um pouco, tá? A massa do soluto estando constante, você pode igualar a concentração 1 com o volume 1 em relação à concentração 2, volume 2. Isso é diluição, tá? Isso é diluição especificamente. Então, pessoal, na aula de hoje, o que vocês aprenderam, que foi uma das situações que são muito interessantes, são muito importantes na química, foi justamente essa parte de diluição, tá? E que eu disse que ia trazer na aula que vem, mas eu já vou finalizar essa aula aqui com fração molar, é que eu queria trazer uma perspectiva para vocês. Fração molar está associada especificamente à quantidade de soluto por quantidade de solução. Mas em que sentido? Em termos de mol. Por exemplo, você vai necessariamente precisar saber a quantidade de matéria em mols. Então, se você tem um determinado soluto, que é o sal de cozinha, o NaCl, você vai lá na tabela procurar a massa do sódio mais a massa do cloro, a massa molar, e essa massa vai estar em gramas por mol. E você, na questão, vai ter à sua disposição o valor da massa em gramas que ele colocou para você definir a fração molar. Você precisa converter as unidades de medida de gramas para mols, com o uso da massa molar. Por isso, a gente já coloca quantidade de matéria em mols é igual a massa dividido pela massa molar, que é o que vocês observam aí. Vamos para um exemplo final da aula. Dissolveu-se 10 gramas de NaOH em 90 gramas de água. Observem que ele já dá 40 gramas por mol, que é a massa da tabela periódica do NaOH, e 18 gramas por mol, que já é a massa da água. Ele pede que calcule a fração molar. O que é fração molar? A quantidade de soluto pela quantidade de solvente, só que ambos devem estar em mols. Então, resolvendo essa questão, vamos calcular a quantidade de mols de NaOH. Nada mais é do que 10 gramas dividido por 40. Aí nós vamos ter 0,25 mols. E em relação à água, também muito simples, 90 gramas dividido por 18. E aí nós vamos ter 5 mols. Para a fração molar, basta você dividir 0,25 por 5. E é o que a gente vai observar aqui agora. Olha só, isso vai dar o que especificamente? 0,04. É importante que você considere que a massa da solução, que é o que fica no denominador, ela é formada pela massa da água com a massa do NaOH. Então, é preciso que você some 0,25 com 5, porque é a massa da solução, o número de mols da solução, tá? Então, nós temos então que a fração molar de NaOH nessa solução é 0,0476. Se você quiser expressar a fração molar em porcentagem, basta que você multiplique por 100. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês pesquisem bastante questões sobre esse conteúdo, tá? E aguardo você nas próximas aulas de concentração de soluções, tá? Um forte abraço, pessoal!